Quer falar alguma coisa? Não, eu tenho uma dúvida, mas talvez a gente deixe para o final. Eu queria saber, porque existe um mito caverna. do confinamento ser o mais difícil de todas essas fases que ele citou, onde a margem ela é mais estreita e a chance de você recuperar um erro é menor. Por causa que a margem cria, recria, tem a variação lá da arroba e tudo mais. Mas no confinamento você trabalha com uma margem muito pequena, porque você tem um gasto muito grande com nutrição. Isso. E sanidade, né? Você tá correto, ô 51. Hoje, a rentabilidade de um confinamento, ela é baixa, sim, mas o que é o objetivo, né, dentro do confinamento? É produzir volume. Então, a gente sempre produz... Porque a margem é pequena, isso. Então, exatamente, ele vai ganhar no volume, na Ele escala. ganha no volume, é isso aí, na escala. E realmente o custo é muito alto. Com ainda mais... Saca de milho aí milho, soja, né, que são assim, vamos falar assim, né, questão de dieta aí, de operação também, né, tudo aumentou, né. Inclusive, assim, tem o pessoal lá como é que chama lá? Como é que é? Agrifato, lembrei, desculpa. Eles acompanham análise de mercado, tendência e tudo mais, né? Eles avaliaram que dentro de 2, 3 anos subiu um custo aí de quase dobrou, de 97% de custo de produção, dentro de um confinamento. E acompanhou? De 2020 a 22. Mas o valor... E o valor da arroba não acompanhou. Mas o valor da arroba subiu bastante nesses últimos tempos, cara. Subiu, mas não acompanhou essa tendência de custo de produção, né? Então a margem de lucro foi lá para baixo. Diminuiu um pouco, né? Não passou pra pegar. Falando da dinâmica de um curral de confinamento. Quantos animais, mais ou menos? Existe um tamanho padrão para cada curral? Tô brincando. Existe. Na verdade, E quantos animais cabem lá dentro, assim, pra ficar tranquilão? Parece que eles põem 2 em 1 hectare. Então, existe sim um padrão, né? Um padrão que a gente recomenda, né? Que é até para seguir a taxa de lotação, né? A gente trabalha aí no período das águas com volume menor por curral, trabalhando aí em torno de 10 metros quadrados por cabeça, né? Enquanto no período da seca, a gente aumenta essa taxa de lotação, vai para 15 metros quadrados por cabeça. É o inverso da criação a pasto, que quando está nas águas você aumenta a lotação por área e na época da seca você diminui a lotação por área. Isso. Nas águas é por causa da comida, né? Exatamente, eu ia perguntar aqui para ele, por que tem essa movimentação do gado diferente? Porque acontece no período das águas um maior desafio sanitário em questão de produção de chuva, ou seja, vai formar mais barro nos currais. O pessoal do leite sabe como é que Isso. funciona. Principalmente por conta disso. Às vezes o boi costuma subir um no outro, né? E às vezes pode acontecer quebra de membros, né? No período chuvoso, né? Que está muito barro. É justamente para isso. Entendeu? Uhum. E o sanitário, então, vai... caixa prego, né, velho? Lama e doença. E inclusive um dos maiores erros é esse, cara. A gente que visita confinamento aí é a taxa de lotação. Tipo, muito alta. Muito alta. Num curral que cabia lá 100, o cara tá colocando 180, 150 animais. Entendeu? E aí você observa lá os índices sanitários, né? Alto de sentido. Faria sentido? Porque, não, assim, olhando de fora, não faz sentido o cara botar, porque ele vai ter que, de qualquer forma, aumentar a dieta dele também, o volume de dieta que vai ofertar para os animais. Tipo, se ele colocasse em outro curral... Sim. Seria... na verdade, na cabeça dele, ele quer otimizar ali, né? Otimizar. Às vezes ele não tem um curral. Às vezes ele não tem um curral. Por exemplo, a estrutura dele que cabia 1.000, ele tá colocando 1.500 no período das águas, né? Uma estrutura total, né? Tô falando não por baia, né? Entendeu? Falando a estrutura total do confinamento, né? Mas você acha que então é mais ambição do que falta de informação? Que o cara faz essas coisas? Cara, é... Meia-meia. Meia-meia, cara. Porque o cara sabe que dá problema... Mas ele acha que com ele vai ser diferente. Mas ele ainda insiste. Mas assim, a informação tá clara, assim, ele tem acesso à informação, principalmente confinamento. O cara é mais instruído. Então, existe uma assistência, por exemplo, dos frigoríficos para quem confina, de alguma maneira? É por causa que Porque em igual agricultura... você presta uma assistência.
porque você fornece medicamento, tudo mais, você tem que se especializar e tudo. E quem consome a carne, no caso, o frigorífico, né? O frigorífico hoje, ele dá um suporte mais, como que eu posso dizer? Mais no pré-abate ali, em que sentido? Algumas plantas frigoríficas, eles exigem que o boi seja China, né? Que eles falam, né? Que é o boi mais novo. De olho puxado. Né? Então, assim, ou seja, é o boi mais novo, que é o mercado chinês, que é o boi mais novo, Carne né? mais macia. Carne mais macia. Então, assim, existe uma exigência do frigorífico em que sentido? Ó, você vai abater 100 animais aqui desse curral. Beleza. Mas a gente tem um limite aqui de até 30% ser boi erado. O resto tem que ser boi China, que é boi novo. Se passar de 30 cabeças, de 130 no caso, né? Se passar de 30, a gente vai descontar um pouco. Penalizado. Você vai ser penalizado. E até porque o produtor ele é melhor pago no boi China do que no boi erado, né? No boi, Então vai no mais boi por velho, incentivo o apoio do Mas deixa eu te frigorífico, perguntar, nesse boi China aí, ele gosta de idade. Pouca E o idade. peso dele? É pouca idade e peso. O peso dele chega até... Chega. Só é porque existe a precocidade dos animais atualmente, né?